Bom, hoje eu vou falar de 3 assuntos diferentes, tá? Que é a cassação do Bananinha, a busca e apreensão do Sóstenes e do Jordi e o cofre do Bolsonaro. Vamos começar com a cassação do Bananinha. Ontem o Hugo Mota, né, o presidente da Câmara, finalmente ele cassou o mandato do Carlos Bolsonaro, o Bananinha, e do Ramagem, que está lá nos Estados Unidos. Ninguém sabe direito por quê. Não se sabe se ele ficou com medo do Xandão, cansou de ficar peitando o Xandão, né? Porque o Xandão já tinha mandado caçar e ele fica nessa enrolação. Ou se ele quis fazer um aceno para o governo, né? Porque ele foi eleito presidente da Câmara com apoio do PT também. Então ninguém sabe exatamente qual foi a motivação dele. Mas o fato é que ele finalmente caçou. O Bananinha foi por faltas, né? Era inevitável que ele ia ser caçado mesmo. Já o Alexandre Ramagem foi por causa que ele foi condenado. Então, no caso do Ramagem, ele já está automaticamente inelegível, ele já perdeu os direitos políticos. O Bananinha ainda não, porque o Bananinha foi cassado por faltas, então tecnicamente ele ainda pode se candidatar a algum cargo. Mas, tem sempre o mais, o Bananinha já é réu, né, naquele inquérito de coação da justiça. Então, quando ele for julgado, ele vai perder também os direitos políticos dele, por causa da lei da ficha limpa. Ou seja, automaticamente, quando ele for condenado, ele já fica inelegível por 8 anos. Mas, por enquanto, agora pelo menos ele não é mais deputado, né, porque eles recebiam verbas parlamentares, né, que é até um absurdo. Isso é uma matéria essa semana que o Ramagem, depois que ele foi para os Estados Unidos, ele ainda deu um gasto para a Câmara de R$500 mil, mesmo estando nos Estados Unidos. Essa é a nossa Câmara que nós temos hoje, né? Uma vergonha para o Brasil. Ele já devia ter sido cassado há muito tempo, mas os caras estão fora do Brasil ainda recebendo nosso dinheiro. Então, finalmente, o Hugo Mota fez alguma coisa que preste, né? Talvez ele queira limpar um pouco a barra dele, depois dele ter passado tanto projeto contra o povo, né? A PEC a projeto da dosimetria, a PEC da blindagem, não sei mais o que. Enfim, talvez ele queira estar limpando um pouco a barra dele com o povo. Mas o fato é que agora a gente não tem mais esses dois personagens como deputados, tá? O Bananinha fez um vídeo, né? Como sempre, chorando, se lamentando, né? Dizendo que fez tudo certo, que ele tem orgulho, né? Que essa cassação para ele é um prêmio. Dá uma olhadinha. Acabaram de cassar o meu mandato. Não por corrupção, por ter encontrado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Cassaram meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. Ainda que existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo para vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter pela primeira vez conseguido levar consequências reais para esses ditadores. Para mim o que fica, na verdade, é uma medalha de honra, não é a perda de um mandato. E eu tenho certeza que essa história não acabou. Ainda durante a eleição de 2022, eu pedia votos para outros candidatos a deputado federal pelo estado de São Paulo, para fazer uma bancada grande. E eu atingi o meu objetivo, porque eu jogo para o grupo. E eu tenho a certeza que eu fiz o certo, e isso é que é o mais importante. Mesmo sabendo agora que os deputados federais beneficiados, que não seriam eleitos se tivessem outro partido, estejam hoje votando para cassar o meu mandato. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque o que faz você me seguir não é um diploma na parede. E certamente, com apenas 41 anos de idade, ainda haverá muitos capítulos dessa linda história que a gente escreve junto. Nós resistiremos e nós venceremos. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Ele acha que causou algum mal para Alexandre de Moraes, né? Sendo que a Magnitsky já foi retirada. Mas na cabecinha dele ele é um herói, que ele conseguiu impor alguma coisa para os juízes, né? Ditadores da toga, que não sei o quê. Na verdade ele arrumou foi para a cabeça, né, pessoal? Porque agora sim ele está lascado, né? Se um dia ele vier para o Brasil, agora sim ele vai ser condenado e não vai ter mais a menor chance de continuar como político. Na verdade ele vai ser preso, né, se um dia ele voltar para o Brasil. E o absurdo é tão grande, né, que a gente vê os criminosos atacando o juiz e achando que eles são heróis. Imagina se fosse o Marcola fazendo isso. Mano, pelo menos eu consegui dar um tiro na cabeça da irmã dele, tá ligado? Pelo menos eu consegui me vingar daquele juiz que me prendeu. É a mesma coisa, você vê que o bolsonarismo perdeu a vergonha. O Bananinha me lembra aquela piada, sabe, de um cara que se perdeu na selva. Aí ele encontra uma tribo de índios, bem grandão, uns índios fortes, né? Grande, musculoso. Aí ele fala, eu tô ferrado. Aí uma voz do céu fala pra ele assim, não, meu amigo, você não tá ferrado. Tá vendo essa pedrinha do lado do seu pé? Pega essa pedra e joga na cabeça do cacique. Ele pegou a pedrinha, jogou, pá! Respirou aliviado. Aí ele falou, e agora? Agora sim você tá ferrado. É a mesma coisa o Bananinha. Ele estava tudo em paz aqui no Brasil, aí uma voz falou para ele, vai para os Estados Unidos, Bananinha, vai tentar Magnitsky contra o Xandão.
Aí falei, e agora? Agora sim você está ferrado. O segundo caso do dia, pessoal, eu vou falar do Bolsonaro, que é mais rápido, né? Que a Polícia Federal encontrou lá no Palácio do Planalto, acho que é 1 ou 2 cofres, não tenho certeza, mas que pertenciam ao Bolsonaro. Nesses cofres eles encontraram documentos pessoais do Bolsonaro e alguns bens. A Polícia Federal não falou quais foram os bens que foram encontrados, tá? Mas mesmo assim a Polícia Federal quer ouvir ele. Marcaram uma oitiva para o dia 30 de dezembro. Já foi autorizado pelo Supremo, então ele vai ter que prestar depoimento sobre isso. Agora, o que será que tem nesses cofres do Bolsonaro que chega a ser o motivo dele ter que prestar mais um depoimento para a Polícia Federal? Meio estranho isso daí, né? Que bens será que são esses que foram encontrados? Até agora ninguém sabe, as reportagens não informaram. Eu tenho até um vídeo aqui de uma reportagem, mas eu não vou colocar aqui não no vídeo, tá? Mas ela fala exatamente isso, a jornalista. Ninguém sabe que bens são esses. Mas se ele tem que prestar algum depoimento, é porque coisa à toa não é, pessoal. Ninguém presta depoimento porque tem um relógio lá esquecido, ou sei lá, uma gravata, uma caneta. Deve ser alguma coisa aí mais dos esqueminhas do Bolsonaro, né? Enfim, é mais um crime dele. É por isso que eu falei no vídeo anterior, pessoal, para vocês não ficarem decepcionados com esse projeto da dosimetria. Porque, primeiro, o Lula vai vetar, é claro que o Congresso vai derrubar o veto, mas é inconstitucional. Quando chegar no Supremo, eles vão derrubar. Até porque isso aí fere o processo da individualização. Inclusive, quem falou isso sem querer foi o Moro. Mas quando chegar no Supremo, eles vão falar, você não pode criar penas diferentes para pessoas diferentes. Isso não existe, tá? Então o projeto já é inconstitucional. E mesmo se eles conseguirem reduzir um pouco as penas do Bolsonaro, que nem eu falei ontem naquela reportagem do G1, eles falaram que ele vai ficar 7 anos preso. Tem gente aí falando que ele ia ficar no mínimo 2 anos. Não importa. O Bolsonaro tem outros crimes, né, que ele vai responder. Inclusive esse do cofre foi descoberto agora. Então, mesmo se eles conseguirem reduzir ao máximo a pena do Bolsonaro, já vai ter outros crimes que vão ter outras penalidades, outros anos de cadeia. Aí beleza, quando chegar na hora o juiz vai falar assim, ó, então ele aqui vai ficar 2 anos pro golpe de Estado, que já é um absurdo, mas aqui mais 15 anos pro roubo de joias. Mais 3 anos pelo cofre que tem coisa ilegal lá no cofre, e assim por diante. Então o Bolsonaro acho que não sai mais da cadeia, pessoal. A Câmara pode tentar, na verdade esses deputados eles estão só criando desgastes para si mesmos. Porque nas próximas eleições, com certeza eles vão perder eleitores, e estão criando um desgaste desnecessário, por uma coisa que não vai resolver em nada, e eles não vão conseguir salvar a pele do Bolsonaro. E por falar em deputados que querem salvar a pele do Bolsonaro, a Polícia Federal fez hoje busca e apreensão na casa do Sóstenes Cavalcante e do Carlos Jordi. O Carlos Jordi eu já tinha mencionado aqui para vocês uma semana atrás, que é aquele que o irmão dele tem falado publicamente contra ele, falando que ele é corrupto, que ele é safado, que ele desvia verba de gabinete. O próprio irmão já acusou ele. E é o mesmo Jordi, aquele que usa o dinheiro público para ir em casa de prostituição. E depois manda as notas para a Câmara para a gente pagar, para ele se divertir em zona. Esse é o Jordi, lá do Rio de Janeiro. E o Sóstenes, vocês sabem quem é, né, pessoal? O Sóstenes é aquele que é deputado evangélico, acho que ele é pastor. Ele é o braço direito do Silas Malafaia lá na Câmara, né? Aliás, todo mundo que o Malafaia indicou para o poder foi preso por corrupção, né? Não sei se vocês já perceberam. Vários que o Malafaia indicou, o pastor Everaldo, Eduardo Cunha, agora o Sóstenes. O Malafaia só indica gente corrupta para se eleger para cargo público, né? E depois ele fala que é voz profética. Eu sou voz profética, meu irmão. Para mim isso é uma voz patética, isso sim. E a polícia encontrou só na casa do Sóstenes mais de 400 mil reais em dinheiro vivo. Vocês já observaram também que esses bolsonaristas não gostam de banco, PIX, sistema bancário? Tudo para eles é dinheiro vivo. Por quê? Porque você foge dos órgãos fiscalizadores, como COAF, Receita Federal, etc. Porque 400 mil reais, se ele tivesse na conta, algum desses órgãos ia perceber. Fala, pô, como é que um cara que ganha 46 mil reais, de repente ele tem 400 mil reais na conta dele? Então, para fugir dos órgãos de fiscalização, eles deixam dinheiro espécie em casa. Será que é por isso que aquela deputada bolsonarista Zanata, ela quer criar um projeto de lei para proibir o fim do dinheiro físico? Fica a dica aí. Fica a dica aí, os catarinenses. Inclusive, Santa Catarina está pegando fogo, tá? Mas depois eu vou fazer um vídeo sobre o que aconteceu lá. Então acharam 400 mil reais na casa do Sóstenes. Agora o Sóstenes é o mesmo líder é o líder do PL na Câmara, é o mesmo que encabeçou esses projetos como a PEC da blindagem, que eles não queriam que a Polícia Federal investigasse ele sem autorização da Câmara. É o mesmo que agora ficou brigando pela PEC da anistia, chegou a promover aquele motim lá que os deputados subiram na Câmara, se acorrentaram, colocaram fita na boca. E é o mesmo que encabeçou também esse projeto da dosimetria. Agora vocês entendem por que o Sóstenes bate tanto na tecla desses projetos para proteger deputados? É porque ele também está envolvido em esquema. Então, o máximo que ele puder brigar na Câmara para tentar criar blindagem para eles mesmos é para o benefício próprio, pessoal.
Isso aí tem corrupção no ar. Então eles fazem esses projetos bestas aí de bolsonaristas só para blindar eles mesmos, e depois eles vão publicamente e falam: e o Lula, o PT, o Lula e o PT são corruptos. Sendo que na verdade os corruptos são eles. Inclusive a acusação dele e do cara do Jordi é que eles usavam uma locadora de veículos falsa, que emitia notas falsas, para eles poderem pegar o dinheiro. Eles fingiam que alugavam carros nessa locadora e depois a Câmara reembolsava. Que já é uma sacanagem, né? A gente tem que pagar até carro para esses vagabundos. Agora, essa locadora, segundo eu vi um comentário, ela ficava num prédio de uma construtora, que não tem nada a ver com locação de veículos. Então eles iam lá, fingiam que alugavam carros caros. Eu quero aquela Lamborghini ali. Ah, 400 mil reais, tá aqui a nota fiscal. Só que ele não alugava de verdade. O dinheiro ia para eles mesmos. Talvez por isso o Sóstenes tenha tanto dinheiro em casa, que ele pegava o dinheiro da Câmara para fingir que alugava carro, mas o dinheiro ia para ele mesmo. Era só uma nota falsa. Então eles estão sendo acusados de peculato, desvio de verba pública, que também é peculato, mas tem mais um crime além que eu não vou lembrar, e também organização criminosa, tá? Os dois. Agora, a organização criminosa com essa PEC da dosimetria é o que eles menos vão pagar, porque eles conseguiram reduzir a pena, e a progressão em um sexto da pena já pode ter progressão. Agora, vocês viram porque que eles queriam essa PEC da dosimetria? Era para salvar eles mesmos. Eles mesmos. Agora, o que passa na cabeça de alguém que vota, por exemplo, num Jordi? Né, que até em casa de prostituição o cara foi com o nosso dinheiro. O próprio irmão já caguetou ele e falou que ele é um puta de um pilantra. O que passa na cabeça da pessoa para votar nesse? Cariocas, fiquem atentos, não votem num camarada desse ano que vem, pessoal. Nós temos que limpar essa Câmara. O Sóstenes é a força da igreja, né? Os evangélicos. Malafaia vai lá, pede voto. Esse aqui é um homem de Deus, meu irmão. Eu quero que vocês votem nele, que nós temos que ter um homem de Deus lá em Brasília para acabar com os comunistas. Agora, fala sério, né? Votem evangélicos, aí que dá. Todos que o Malafaia indicou foram envolvidos em corrupção. Por isso que eu falei, está na hora da gente começar a acabar com essa bancada evangélica e colocar uma bancada que se opõe à bancada evangélica. Se eu tivesse força para chegar a ser deputado, eu faria isso, ia começar a fazer uma bancada ateia, ateus e agnósticos. Tá? Porque essa bancada evangélica, que nem eu já falei para vocês, é a mais corrupta, a mais ausente e a mais inexpressiva. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E aí não dá, né, pessoal? Aí com a força da igreja eles se elegem facilmente. Mas olha só o que eles fazem lá. O que o Sóstenes faz como deputado? É só projeto para blindar os próprios deputados, para proteger eles de prisão, punição, investigação, seja lá o que for. É só isso que o Sóstenes faz. E faz seus esqueminhas ao ponto de ter 400 mil reais na casa dele. É mole ou quer mais? Então é isso, pessoal. São essas 3 notícias de hoje, né? O que será que tem no cofre del mito? Será ouro? Será mais kit de joias? Em breve vamos descobrir. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí por gentileza, se inscreve, ativa o sininho. Considere entrar na lista de aviso que eu tenho no WhatsApp, Telegram. Tem um grupo também aqui na descrição, tá? Colabore com a caixinha de Natal, que é o último mês do ano. Compartilhe o vídeo também nos seus grupos, dá uma ipada e dá um comentário também, que isso aí dá engajamento pro vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, até a próxima.